E é muito importante a questão do discipulado para toda igreja. É bom que toda igreja se envolve no discipulado para que nós podemos ajudar as outras pessoas. Se eu fazer uma pergunta aqui para alguém aqui, se quem souber me responder, me responda qual é a finalidade do discipulado. Alguém saberia me dizer? Aprender e repassar. Aprender e repassar. Porque o discipulado, ele vai trabalhar o quê? Ele nos ensina, trabalha o nosso caráter, e nós vamos passar para as pessoas aquilo que nós aprendemos. E é muito importante, irmãos, a gente deixar o Espírito Santo moldar o nosso caráter, para que nós tenhamos o caráter de Cristo. Nós precisamos ser cristão, não religioso, mas cristão genuinamente, irmãos, transformado. Porque só assim nós vamos conseguir levar Jesus genuinamente às pessoas. Porque frequentar uma igreja é uma coisa, frequentar uma denominação é uma coisa, você ser realmente ser uma pessoa transformada é totalmente diferente. Quando eu sou transformado, eu me encaixo naquilo que Jesus quer que sejamos, discípulo dele. Viver uma vida reta que os apóstolos viveram, as mesmas dificuldades que nós enfrentamos, eles enfrentaram, e algumas até maiores que eles. Porque graças a Deus, no Brasil nós não há perseguição de morte. Tem muitas leis que estão sendo criadas contra o Evangelho. A igreja precisa orar, a igreja precisa interceder. Então nós temos essa graça ainda. Mas os apóstolos passaram coisas piores, né? Então é a quinta aula do discipulado cristão. E o tema hoje vai ser lidando com o pecado e lidando com o orgulho. Isso tem sido a causa de muita destruição de cristão. A vida de pecado e o orgulho. Não só cristão tem sido destruído, mas denominações inteiras, ministérios inteiros têm sido destruídos por causa dessas duas coisas. Você vê que Satanás, ele deixou o orgulho subir no coração dele, e o orgulho levou ele à queda, à destruição, né? Deus tinha um projeto para ele, mas por causa do orgulho, Satanás mesmo seguiu o próprio projeto dele, e o projeto dele levou ele à condenação eterna. Então, graças a Deus, nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E para os seres humanos, irmãos, há esperança. A esperança está em Cristo Jesus. Então, o nosso coração, precisamos constantemente examinar o nosso coração. Se o nosso coração precisa de um tratamento ou não. É muito importante eu examinar o meu coração. Salmo 139, versos 23 e 24. Vamos lá? Conseguiu jogar ali, né? Vocês anotem, nós vamos ler ali.
Salmo 139. O que está escrito lá? Primeiro, 23. Sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração. Prova-me, que conhece os meus segredos. Olha, você vê o que o salmista falou: sonda-me, ó Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me e conheça os meus pensamentos. Nós vemos aqui que ele deu liberdade, Deus sonda-me. Quando ele falou isso com Deus, vamos lá para o verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele falou isso com Deus, ele demonstrou que ele estava genuinamente disposto, se houvesse algo de mudança, que ele ia mudar genuinamente. É o que eu e você precisamos fazer com o Espírito Santo. Deixar ele mostrar em nós o que precisamos mudar. E genuinamente, amados, mudarmos genuinamente. Foi um pedido que ele fez. Mas para isso acontecer comigo e com você, nós precisamos ter as duas qualidades do obreiro abençoado. Qual a opção? Obreiro maduro? Quais são as duas qualidades do obreiro maduro? Que todo pastor ama ter na igreja dele. Isso. Ensinável e tratável. Se a pessoa é um obreiro ensinável e tratável, ele vai longe. Se a ovelha é ensinável e tratável, ela vai longe. Quando o meu coração é um coração orgulhoso, é cheio de orgulho, eu não sou uma pessoa tratável e ensinável. Você sabia disso? Já sei, já sabe o que? Não está aplicando na vida, está mudando? Não, estou não. Está vivendo a vida, então é orgulho, irmãos. E o orgulho leva à destruição, a vida de pecado leva à destruição. Quando o salmista falou aqui, ele estava genuinamente disposto a uma mudança. E é o que nós, como igreja do Senhor, como templo do Senhor, precisamos fazer, irmãos. É fato que todos nós temos dificuldade em algumas áreas que precisamos ser trabalhados, sim. Mas só reconhecer que eu preciso ser trabalhado, que eu preciso ser tratado, não basta. Só reconhecer, não sei, pastor, sei disso, ok, beleza. Mas o que você está disposto a fazer para que haja uma mudança no seu caráter e no seu coração? Aí já não é culpa de Deus, já não é culpa do pastor, já não é culpa de ninguém, já não é culpa do diabo, já não é culpa do pecador. É uma decisão que é sua. Mas o que nós vemos hoje? As pessoas atribuem tudo ao diabo. Mas ela nunca é genuinamente, não, realmente eu preciso buscar uma mudança de caráter. Vou deixar o Espírito Santo moldar o meu caráter para mim ter o caráter de Cristo e deixar esse caráter mudando para o lado. Eu preciso abrir mão do orgulho, porque eu sou uma pessoa orgulhosa. E vou deixar o Espírito Santo trabalhar isso em mim. Porque onde há orgulho no coração, irmão, há pecado. Você já viu aquele tipo de gente que você vai falar que ele é dono da verdade, ele não quer saber de nada? Ele é certo? É orgulho. A vida do pecado e o orgulho são dois inimigos silenciosos que às vezes você não percebe,
mas a carne é destrutiva. Depois nós vamos ver exemplo ali de pessoas que foram destruídas por causa do pecado e por causa do orgulho. É algo que nós precisamos ter humildade de reconhecer e deixar o Espírito Santo apontar. Irmãos, ninguém precisa ficar apontando o dedo para a gente. A gente não precisa nem esperar Deus levantar profeta para falar com a gente. A palavra já basta. A palavra tem todos os ensinamentos que o cristão precisa, igreja. É só eu ler ali e aplicar na minha vida. A palavra já basta. Se a palavra de Deus não serve para me discipular, eu estou pego. Claro que quando você está novo na fé, você tem um acompanhamento, é bom, mas você já tem 3 anos de igreja, 4 anos de igreja, irmãos, as escrituras bastam. Até quando a pessoa vai ser menino, em vez de ela estar trabalhando outra pessoa, aprendeu, vou aplicar na vida de outras pessoas, porque o objetivo do discipulado é o quê? É eu ser transformado e levar a transformação às pessoas. Ou ajudar elas a serem transformadas, vamos dizer assim. Não é normal eu ficar dentro da igreja 15 anos e não ter um caráter transformado, não. Tem algo de errado, não é com o Evangelho. Tem algo de errado, não é com a denominação. O que está de errado é comigo. Ou é orgulho, ou realmente eu não quero ser um discípulo de Cristo. Mas infelizmente as pessoas sempre têm as desculpas dela. E orgulho, irmãos, e pecado destrói ministério, destrói relacionamentos. Quanto marido e esposas, irmãos, estão com o casamento indo para água abaixo, porque às vezes o marido é orgulhoso, ou às vezes a esposa é orgulhosa. Quantos filhos estão quebrando a cara, porque tem um coração orgulhoso, não aceita conselhos, não aceita direcionamento. Quantas ovelhas quebram a cara, quantas pessoas que têm ministério, o ministério deles morre por causa disso. Muitas pessoas. Só que as pessoas querem o quê? Arrumar uma desculpa, arrumar um culpado. Nós precisamos olhar para a gente, senão viu o seu chamado para ser uma testemunha de Jesus. Mas igual só o Espírito Santo trabalha em mim, me lapida. Só que o Espírito Santo ele é sensível. Se você não deixar, ele vai te mostrar que você precisa mudar. Ó. Aqui também você precisa abrir mão disso. Se você deixar, você vai embora. Se você não deixar, o problema de muitas pessoas, irmãos, não é errar. Não é errar, irmãos. É esconderem que erram, ou fingir que estão tentando esconder. Com Deus, porque não são sinceros com Deus. Tem gente que quer justificar o pecado com Deus, uma vida de pecado com Deus. Não tem como, irmãos. Sabe por causa de quê? Se você pegar essas 7 mensagens que eu estou dando, nem sei se todos aqui estudam essas mensagens. Se você pegar essas mensagens com carinho, conversar com o Espírito Santo, sentar e anotar a primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira mensagem, a quarta mensagem, a quinta mensagem, em tudo aquilo que o Espírito Santo, através dos estudos, mostrou onde você precisa mudar. Arrumar um caderno e anotar, porque a pessoa esquece. Tem gente que esquece parte, mas então anota. E aplica aquilo na vida dela para ver se ela vai mudar. E o que eu ensino, irmãos, não é balela não, é que Deus me deu e que Deus trabalhou. Aqueles 4 pilares que eu dei aqui, aqueles 4 pilares foi o Espírito Santo que me deu quando eu converti, para o Senhor não saber nada. Você vai ter uma vida de vigilância, de oração, de jejum,
e de estudo da palavra. Se a pessoa pega esses ensinamentos, ela tem carinho, ela não tem um coração orgulhoso. Se você tiver um coração orgulhoso, você nem estuda as mensagens, porque você acha que você não precisa. E quando você acha que você não precisa, é porque você é o que mais está precisando. Você sabia disso? Mas o orgulho, não vou assistir lá como ter uma vida espiritual saudável, não vou ver lá como ter um caráter transformado, não. Se você está na denominação e não busca fazer isso, significa que você não quer ser transformado. Sabe por quê? Porque a ferramenta, quem estava falando isso comigo é o Senhor, irmãos. É a ferramenta que o Espírito Santo está te dando. Opa, o meu problema é de caráter, eu vou ver a mensagem lá e vou anotar. Onde eu preciso, meu caráter precisa ser moldado e trabalhado. Estou fraco espiritualmente, eu vou ver lá a mensagem lá, como ser uma pessoa que tem uma vida espiritual de acordo com a vontade de Deus. Nos 4 pilares é isso mesmo: vigilância, oração, jejum, estudo da palavra e aplicar na vida. Se terminar essas 7 mensagens, chegar a pessoa e falar assim: pastor, eu estou assim, é porque quer estar, irmãos. Sinceridade, porque está gravado, vai só ver. Agora, uma igreja, se você quer ganhar almas e não quer ser transformado, não tem como você ganhar almas. Irmãos, Deus não chamou religioso. Religioso não vai entrar no céu. Discípulo. E se você quer ser um fazedor de discípulo, que é a ordem de Jesus, você precisa se tornar um discípulo de Cristo. As pessoas estão dentro da igreja, mas elas não estão percebendo no espírito a urgência. Onde nós estamos? Nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. E as pessoas não têm entendimento, ou não querem fingir que não está entendendo, ou não quer, não sei porquê, fazer uma análise que isso é urgente. Isso é urgente para você, isso é urgente para a sua família, isso é urgente para as pessoas que você lida com elas, irmãos. Aquilo que ele falou, o Evangelho é o poder para a salvação. É urgente. Não é para amanhã, não é daqui para 3 anos, não é agora. Deus, o Espírito Santo está querendo que nós buscamos uma mudança hoje. Ano que vem eu vou mudar. Tudo que Deus fala conosco, irmãos, é precioso. Você sabe qual é o maior presente que nós temos de Deus que nós não valorizamos? É quando Ele fala com a gente, quando Ele nos direciona, é quando Ele nos corrige, é quando Ele nos ensina. Se você ama Jesus, isso para você tem que ser o maior presente. Ô gente, glória a Deus, Deus me orientou aqui. Deus puxou minha orelha aqui. Deus me deu uma direção. Deus está me orientando. Isso, se nós amamos a Jesus Cristo, isso para a gente tem que ser, irmãos, um dos maiores presentes que nós temos. De receber isso do Senhor. Nós não estamos recebendo isso, irmão, não é de nenhum perrapado, não. É de Deus, o Todo-Poderoso. Você acha que os apóstolos não tinham aquele prazer de conversar com Jesus? Não tinha. Eles amavam o Senhor. E na conversa com Deus, a direção, a correção, a consolo. Não tem como. Mas indiferença se é direção, indiferença se é consolo, indiferença se é um puxão de orelha que Deus está nos dando, tem que ser prazeroso. Porque é o nosso Pai falando conosco. O Pai Celestial, o Criador de todas as coisas.
Eu amo, eu fico feliz demais com Deus, irmãos. Não tem coisa para mim que regozija mais o meu espírito, é quando Deus fala comigo. No íntimo, ou através da palavra dele. É o que nós estamos recebendo de Deus, que é glorioso. Mas voltando para a palavra aqui do discipulado, irmãos, não brinque com o pecado. O pecado é uma brecha. Orgulho é uma armadilha para as nossas vidas. Duas coisas que nós, dentro dessa aula de hoje, do discipulado, nós vamos ver aqui. O que é pecado para você? Quem saberia dizer? Pecado é isso. Nos afasta de Deus. Hã? Nos afasta de Deus. Ok, mas simplifique então para o povo entender. O que é pecado para você? No geral, se alguém chegar e falar assim, ô Dimas, o que é pecado? O que significa quando eu falo assim que pecado? O que é isso? Ninguém saberia me dizer, não? Hã? Não, mas eu falo assim, no geral, o significado da palavra pecado. Qual que é o significado da palavra pecado quando vocês falam assim, que Jesus pagou pelos nossos pecados? O que é pecado? É um conjunto de coisas, mas, simplificando, é tudo aquilo que nos leva a transgredir, é toda transgressão das leis, algumas humanas e divinas, é pecado. Toda transgressão que você faz das leis divinas, dos mandamentos divinos, é pecado. Por exemplo, o que é uma lei divina que existe, que é comum entre o povo, mas é pecado diante de Deus? Por exemplo, o adultério é pecado? Sim ou não? Por quê? Quando eu adultero, o que eu estou fazendo? Quebrando a lei espiritual. Estou quebrando a lei espiritual. Então, diante de Deus, isso é pecado, né? Mas não só isso, são várias coisas que se tornam pecado perante Deus. Aí talvez você vai virar para mim e falar, seu pastor não tem pecado. O que a Bíblia fala? 1 Pedro 2, verso 24. Coloca para nós, por favor, irmãos. 1 Pedro 2, verso 24. O que está escrito? Alguém lê para a voz bem alta para a gente? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. O que você entende desse versículo? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que Jesus levou os nossos pecados? Por que Ele pagou pelos nossos pecados? O motivo. Ele pagou o pecado de quem é salvo e de quem não é salvo, sem reconhecer o sacrifício de Jesus. O que isso significa? Que ninguém é perfeito. Que eu e você vamos falhar. Por mais perfeito que eu seja, talvez eu não vou adulterar, talvez eu não vou matar alguém, talvez eu não vou roubar, mas em pequenas coisas, até em pensamentos. Isso é muito sério, a questão do pensamento, que as pessoas não levam o pensamento sério, não, né? No inferno tem uma parte do inferno que é criada para toda aquela pessoa que alimenta pecado na mente. Ninguém está vendo. Por quê? Um
dos meios de você acessar o mundo espiritual são os pensamentos. Você vê que a Bíblia fala assim como imaginaste, assim será. Por isso que a Bíblia ensina que a nossa mente tem que andar cheia de salmos, hinos e louvores a Deus. Então, Jesus pagou, carregou o pecado da humanidade, dos que são salvos, dos que não são salvos, porque Deus conhece o homem e sabe como é falho. Por mais que eu não queira errar, eu estou fadado a errar. Porque as pessoas acham que errar é só em coisas grandes, em tirar a vida, essas coisas. Não. Em pequenas coisas, quando eu falo um nome feio. É algo que às vezes pode ser involuntário no momento de raiva que eu vou fazer. Vamos dizer, uma falha individual. Você não quer falhar, mas acabou que você falhou. Então Jesus veio e resolveu a questão desse pecado. Ou de quando você é inocente, porque o ímpio é inocente em relação aos mandamentos de Deus, não conhece. Então ele vai pintar e bordar, mas se ele reconhecer o sacrifício de Jesus, ele está perdoado. Eu e você, que já somos salvos e conhecemos, Deus já requer uma atitude diferente da gente. Mas, porém, se falhar, nós precisamos crer no sangue de Jesus. Aí você vai pregar para a mulher e fala assim: não, eu não tenho pecado, não, pastor, eu não faço mal nenhum. Todo mundo precisa de Cristo, irmãos. Todo mundo. Quem não é salvo precisa de Cristo, quem é salvo precisa de Cristo. A pessoa sendo bonzinho, precisa de Cristo. 1 João, capítulo 1, versos 8. Para quem acha bonzinho demais. O que está escrito? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Joga no verso, pode ir até o verso 10, por favor. Você leu 8, vai do 9 e 10 de uma vez. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Se dissermos que não pecamos, fazendo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Porque, mesmo eu sendo cristão, se eu falar que eu não peco, eu estou falando que eu sou perfeito. E perfeito só tem um que não está sujeito a errar: Deus. Todos os seres humanos é fadado ao erro, está sujeito a errar. Deus não. Deus não erra, não tem como Deus errar, nunca. Mas eu e você podemos pecar. É da vontade de Deus que não pecamos. Mas Jesus pagou pelos nossos pecados, porque Deus, na sua sabedoria, sabe que nós somos falhos. E por inocência ou por uma fraqueza, nós podemos cometer pecado. Então, a questão do pecado na vida do homem está resolvida. Se o homem confessar genuinamente, de coração, e pedir a Deus perdão, está resolvido. Aí entra a questão da transgressão. O que é uma transgressão? Que você faça em temor, se faça, se está pecando, continua. Isso é iniquidade. É A transgressão é quando você transgride os mandamentos de Deus. Pecado é um, transgressão é outro, ok? Nós vamos ver exemplo depois de pessoas que cometeu transgressão, mas não iniquidade.
uma transgressão? O cristão? Pode. Fraqueza espiritual, se não cuidar da vida espiritual. Todo cristão que não cuida da vida espiritual, irmão, ele está sujeito a ter uma vida de transgressão. Não é da vontade de Deus. Mas se você não cuidar das suas transgressões, você passa pela iniquidade. Mas começa com a transgressão. Começa com o pecado, mas o pecado é dizer, eu te perdoo, se você não se arrepender genuinamente, com pouco você está na transgressão. Transgressão é quando você repete alguns pecados por fraqueza. Você é um cristão, conhece a palavra, mas você não cuida da sua vida espiritual. Isso aqui, irmãos, não tem como enganar o Espírito Santo, não. O Espírito Santo sabe qual é a capacidade do homem. Porque às vezes a pessoa vai conversar com o pastor e fala assim, pastor, mas o senhor sabe, eu sou fraco. Não, eu não sei nada. É você e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece se você tem capacidade de resistir aquilo ou não. Mas aí tem gente que quer usar de desculpa para praticar a transgressão. E aí, meu irmão, passa o lago de fogo e enxofre. Então, a transgressão é quando você comete fraqueza espiritual. Por isso, a importância do cristão cuidar da vida espiritual. Se você tem uma vida espiritual relaxada, com pouco pecadinho que é pequenininho, que você consegue resistir, você está praticando, está normal. Com pouco você entra na transgressão, com pouco você entra na iniquidade. É muito sério isso. E por que eu falo que isso é sério? Porque hoje as pessoas estão pregando só a graça de Deus. Só o amor de Deus. Não, Deus me ama. Eu posso errar, Deus me ama. Deus ama sim, irmãos. Deus ama o pecador, mas o pecado não. Deus não coabita com o pecado. Se eu achar que Deus me ama e vivo a vida de pecado que eu quero viver, porque eu estou baseado no amor de Deus, ou é falta de entendimento do Evangelho. Eu estou vendo muita gente entrando nisso por não entender o Evangelho. As duas bases do Evangelho são qual? Eu já expliquei aqui na escola bíblica. A base do Evangelho. Jesus veio por amor. E a segunda base? Arrependimento. O Evangelho é construído em cima dessas duas bases. Deus nos ama, ok? Mas Ele requer que eu e você nos arrependemos. Aí as pessoas abraçam no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Não, Jesus morreu por mim, ok. Mas esquece do arrependimento. Ou em muitos lugares estão até tirando. Se você for para a Escritura, Jesus pregou arrependimento e direcionou os apóstolos a pregar o arrependimento. Jesus veio e demonstrou amor. Ele morreu na cruz por todos, então ele demonstrou amor, uma base. A segunda base do Evangelho é o arrependimento. Se eu vivo o Evangelho só de amor e não aplico e não tenho uma vida de arrependimento, eu vivo o Evangelho falho e eu vou viver uma vida de transgressão e iniquidade. Mas mais a transgressão mesmo. A iniquidade é quando o cara já se entregou para o diabo mesmo. Na rebelião.
aplicar na vida dele uma vida de vigilância, de cuidado da sua vida espiritual. Não descuide, irmãos. Ninguém permanece de pé porque é forte ou porque é bom. É pelo Espírito Santo. Se eu estou na igreja e vivo uma vida de transgressão, significa que eu não estou dando lugar para o Espírito Santo trabalhar em mim. As nossas vontades não são maiores que os demônios. Tentado todo mundo é, mas não é porque eu sou tentado, eu sou obrigado a ceder à tentação, a pegar a tentação, a cair na tentação, não. Ah, mas pastor, eu não consigo. Se você não consegue, é sinal que você não está cuidando da sua vida espiritual como precisa. Irmão, o ser humano é indesculpável diante de Deus. Tem muita gente que vai morrer. E se ele não herdar salvação, ele tiver a oportunidade de conversar com Deus, você sabe por que eles vão fazer? Justificar. Não, senhor, mas eu fazia isso por causa disso. Não, senhor, eu fazia isso por causa disso. Não, senhor, eu fazia isso por causa disso. E com Deus não tem justificação. Porque Deus já proveu para o homem tudo aquilo que o homem precisa para viver nessa terra uma vida de santificação, aguardando a volta de Jesus. Primeiro, o Espírito Santo que nós temos. Ele é Deus, irmãos. Segundo, dentro das Escrituras tem todas as ferramentas que você precisa. Jesus, quando virou para os apóstolos, falou: vigiar e orar. É uma ferramenta. Qual a ferramenta? Vigilância. Se você é um crente e não um cristão e não vive uma vida de vigilância, onde você vai parar? Vai acabar desagradando a Deus. Se você não vive uma vida de oração, não é orar 5 minutos, não. É uma vida de oração mesmo, é tirar tempo com o Senhor e durante o dia meditar. Está trabalhando, vai falando com o Senhor. Aí tem a palavra, tem toda a ferramenta. Nos tempos de hoje, uma coisa que eu vejo assim, muito cristão, você sabe o que é? Nós somos a geração mais abençoada e até o momento estamos sendo uma das gerações mais fracas de cristãos. Por que, pastor, que o senhor fala que nós somos a geração mais abençoada? Porque nós temos tudo na nossa mão. Você quer uma Bíblia? Se você no seu celular, você pode carregar para baixo ou para cima. Você pode colocar louvor no seu celular, em vez de usar para imundício, use ele para escutar louvor, use ele para escutar a pregação. Temos tudo, irmão. Deus providenciou tudo para o ser humano. Tudo. Então nós somos indesculpáveis diante de Deus. Mas se muitos que estão morrer e não for para o céu, eles vão querer justificar, e muitos estão no inferno, até justificando. Deus, mas eu vim para cá por causa disso. Nós precisamos ter a consciência. Deus já proveu tudo para mim. O que basta é eu aplicar na minha vida. Tem coisa, irmãos, que é responsabilidade de Deus. Tem coisa que é responsabilidade sua. Daniel foi para a Babilônia, era um cara novo. Mas a Bíblia fala que ele aceitou: Senhor, eu não vou comer essas iguarias, porque são consagradas a ídolos. Talvez se for Giovanna, ia baixar o queijo naquele nem comia tudo, né? Mas Daniel, que era uma pessoa que queria Deus genuinamente, o que ele fez? Senhor, não vou comer isso. Já falou com Deus no coração. Aí você vê no final do texto, fala assim: e Deus deu graça a Daniel. Aí as pessoas querem ter graça de Deus para resistir a algumas coisas, mas genuinamente eles não decidiram abrir mão daquilo. Abrir mão do pecado de estimação, abrir mão do orgulho. Quando eu converti, eu andava com os rapazes, nós jogávamos muito videogame.
pau quebrava o nome mesmo. Vai começar a disputar de jogar 24 horas mesmo, o pau quebrava mesmo. Aí tem uma irmã que falou comigo assim, eu já estava na igreja, a irmã falou assim, Giovanni, quando você estava no meio daqueles rapazes, eu vi um espírito seguindo vocês. A mulher falou comigo, a pessoa falou comigo, eu não tinha muito entendimento das coisas. Eu falei assim, mas então a senhora lá, se Deus te dá uma direção, você me fala. Ela falou assim, não, quando eu vi, Deus já me deu algo para falar com você. Eu falei assim, o quê? Deus está falando com você para você afastar um pouquinho desse grupinho, para você se fortalecer espiritualmente. Não é tipo assim, rejeitar eles não, mas evita ficar no meio desse grupinho, com eles para baixo e para cima. Se separa mais para Deus. Em tempo que você vir para cá, para o Mauro tinha no house lá que jogava os videogames, nós alugávamos lá e sentava lá e ficava. Em vez de você vir para cá e ficar aqui horas e horas jogando, tira tempo na sua casa, vai ler a Bíblia, vai orar, vai conversar com o Senhor. A partir daquele dia, eu decidi fazer isso. Porque qual é o meu maior sonho que eu tenho na vida até hoje? É de andar com Deus. Se eu quero andar com Deus, quando eu li o livro de Enoque andou com Deus e Deus se agradou de Enoque e levou ele embora. Aquilo falou no meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero ser um cara igual a Enoque, eu quero andar com o Senhor. Mas não tem como eu andar com Deus no meio dessa mazela. Eu pensei comigo e ele falou assim, então vou me separar então. E o que eu fiz? Saí fora daquele grupinho. Conversava com ele lá, tinha papo lá na porta de casa. Vamos lá, Giovanni, não pode hoje não. Hoje não, mas separou, depois você tornou quem falei, não, no momento não. Porque eu sabia que se eu continuasse, e se eu não pegasse essa direção de Deus, eu ia cada vez ficando fraco, porque em vez de eu estar lendo Bíblia, orando, estudando a palavra de Deus, assistindo pregação, buscando estudar para me compreender, eu estaria perdendo tempo com videogame. Porque é perder tempo, porque não ia, como cristão, irmãos, não vai me edificar eu ficar 12 horas, 24 horas jogando videogame. Agora, se eu separo 12 horas de jejum, oração, lendo a palavra de Deus, ouvindo louvor, eu estou sendo edificado como cristão. Falando como cristão. Talvez é algo que minha carne gosta. Eu gosto de jogar videogame demais na conta. Senão eu não ficar 12 horas, 24 horas jogando videogame. Só faz isso quem gosta. Quem não gosta pega aquilo um pouquinho. Não vou mexer com isso mais não. Mas eu gostava. Mas eu falei assim, não, se eu quero andar com Deus, eu preciso, então, separar isso não. Mas se meu coração está cheio de orgulho, e se eu priorizo a minha carne, o que a carne quer? A carne queria que eu ficasse, mas os meninos lá, gastando dinheiro lá não comia hambúrguer, chupava sorvete, e no meio de pessoas mudando, sai conversa atravessada, chegava as meninas, não, agora está na igreja, não, olha lá, assim. Então sai tudo quanto lado. Então andar com Deus, irmãos, se você tem algo que te prende, que está te levando a transgredir os mandamentos do Senhor, você precisa ter uma atitude. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Provérbios 28, versos 13, fala o quê? Só vocês verem. O que está escrito? O que encobre? As suas transgressões nunca prosperarão. Olha você ver a palavra, como é que é certo. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Por que tem muitos cristãos dentro da igreja que as coisas não estão fluindo para eles? Porque estão cometendo transgressões, mas estão caladinhos. E aí ele tenta de tudo enquanto é jeito. Não consegue romper. Não consegue romper espiritual, em certas áreas não consegue romper. É porque Deus não quer abençoar a pessoa? Não. Porque precisa abrir mão dessas práticas. E como você consegue abrir mão de uma vida de transgressão, irmãos?
sem cuidar da sua vida espiritual, não consegue. A chave está em você cuidar da vida espiritual sua, priorizar Deus. Deus não proíbe quando você vê uma televisão, Deus não proíbe, não. Mas tudo que está excedendo o tempo seu. Quantas horas que você tem com o Espírito Santo? 5 minutos? Mas aí vê 3, 4 horas de filme? E quer ser renovado espiritual? Quer crescer espiritualmente? Não vai nunca. Quer experimentar a glória de Deus? Não vai, irmãos. Porque o seu tempo com as coisas do mundo, que alimenta a sua carne, porque as coisas do mundo enfraquece o espírito e fortalece a carne. Então, quanto mais sua carne vai ficando fortalecida, mais ela quer aquelas coisas, mais você cede. Um abismo puxa o outro. Mas se você decide, não, eu vou andar com Deus, então precisa confessar. E o que mais? O que está escrito? Mas o que as confessa e deixa, alcançará com misericórdia. Mas os que confessam, então, às vezes a pessoa só quer confessar, né? Mas não quer deixar. Mas aquele primeiro versículo ali é muito sério, irmão. Olha para você ver. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Algo que está dentro das denominações, na vida do cristão, que é erradíssimo a pessoa pensar, porque ela está bem financeiramente, ela está bem com Deus. Quantos trilionários aí que não pertencem a Deus? Não são de Deus. Então o dinheiro não tem nada a ver. Deus abençoa, Deus prospera. Mas você prosperar espiritualmente é diferente. Você crescer espiritualmente é diferente. Claro que a prosperidade, se você está bem espiritualmente, vai atrair as bênçãos de Deus que vem. Mas se você quer romper espiritualmente, e se você não confessar e não deixar, não tem como. A culpa é de Deus? Não, porque ele já deixou os ensinamentos. Aquele que confessa e deixa. Aí, ao finalzinho do texto, o que está escrito no finalzinho do texto? Quando você confessa e deixa. Quando Daniel falou com Deus que não ia, decidiu no coração não se contaminar com as iguarias de Deus, do rei Nabucodonosor, o que veio sobre Daniel? Isso, a graça, que significa a misericórdia de Deus, a força que ele precisava para ele deixar aquilo ali. Ele decidiu. Deus trabalhou até no coração do carcereiro, porque se não fosse Deus, o cara ia obrigar ele, o chefe lá ia obrigar, não, você tem que comer. Mas por causa da decisão dele, irmãos, uma decisão na minha vida, na sua vida, muda tudo. Uma decisão. Por isso precisamos viver o Evangelho genuinamente. Agora, a iniquidade, o que é iniquidade? É rebelião contra Deus. Você pega, Jesus apagou o preço, tá bom, já pagou, aí você começa a transgredir, vai transgredindo, e você não confessa, você não vai para Provérbios 28, versos 13, não leva isso a sério, não. Com pouco, aquilo se torna iniquidade, rebelião contra Deus. Porque enquanto você está transgredindo, significa que ainda há arrependimento e você tem temor de Deus, mas você está fraco espiritualmente. Estou simplificando para vocês entenderem, ok? Porque talvez você pode lidar com alguém dentro da igreja que está assim, aí a pensar que a pessoa não está salva, não, mas se ela confessar e deixar genuinamente, ela é renovada por Deus. Agora, a iniquidade é quando você decide rebeliar contra Deus. Você decide tirar o Espírito Santo da sua vida e seguir do seu jeito. Isso é rebelião.
Porque o Espírito Santo está na terra para nos guiar. Se eu não quero que ele seja meu guia, eu estou me rebelando contra ele, contra a vontade de Deus. Porque é da vontade de Deus que o Espírito Santo esteja na terra para nos guiar, para que nós sejamos salvos. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos, irmãos. Aí, quando é que entra, você vê muitos falsos profetas, muitos falsos pessoas que têm ministério ensinando a escritura totalmente distorcida. Tem uma coisa que eu estou vendo demais no YouTube, irmão. Fique esperto com esse tipo de homem que ensina, que fica falando que a escritura tem erro. Irmãos, as escrituras falam em Timóteo que a Bíblia foi inspirada, foi escrita por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo. Aí você vê muitas pessoas na internet falando que a Bíblia tem erro. Fica atento com isso. E se na área que aquela pessoa for falar, estiver falando, é a área que te agrada, você vai deixar o ensinamento que o pastor está dando aqui de lado e vai pegar aquele ensinamento. É sério isso aí. Aí significa que você está com comichão no ouvido. Você não está querendo que o Espírito Santo fale com você. Você quer ouvir aquilo que te agrada. E se tem uma coisa que Deus não faz com o homem, é falar com você aquilo que você quer ouvir. Ele fala aquilo que você precisa ouvir. Porque Ele é Deus, Ele conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Essas pessoas que estão falando, não, a Bíblia tem erro, a Bíblia tem erro. Irmãos, foge desse tipo de gente. Já estão rebeliando contra Deus. Deus é a sabedoria, irmãos. Eu sempre falo, quando eu falo sobre Luz, o mesmo evangelho que eu recebi, você recebeu. A diferença é a prática. Qualquer um, irmão, fala no consegue. Consegue, irmãos. É só aplicar na vida aquilo que as Escrituras ensinam. Isaías 59, verso 2, por favor, que a hora está voando. Olha o que fala lá. Quem tiver a voz boa, só lê pra gente. Ah, não é? Ô, Taz, tá conseguindo, não? Isso. Tem que ser rápido no gatilho, vai. Ô, Tijano. Hã? Não, Isaías 59, verso 2. Ah lá, o que está escrito? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados envolvem o rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quer dizer, uma vida de iniquidade te separa de Deus. Você pode até falar de Deus sem ser de Deus. Você pode até exercer ministério sem ser de Deus, irmãos. Muitos vão entrar naquela casinhona naquele dia. Nós fizemos isso, fizemos aquilo. E aí entra outra área mais perigosa. Hebreus 10, verso 26, por favor. Versículo 26. E depois nós vamos jogar para o 29. Mas vamos ler o 26. Porque se pecarmos, Se pecarmos o quê? O que é pecar voluntariamente? Você decidiu fazer aquilo, eu vou fazer e pronto. E às vezes o Espírito Santo está lá no seu íntimo. Ei, não faz isso não. Não faz, por favor. Isso não vai trazer coisa boa para você. Porque o Espírito Santo fala, irmão. Aí vem o seu gênio, minha consciência. Não é consciência, não. Aí o Espírito Santo fala, não faça. Mas aí você decide ignorar a voz do Espírito Santo. Você rebelia contra a voz do Espírito Santo e vai e faz. Você decide fazer. Pode puxar, por favor. Conhecimento. Então quer dizer,
Onde você recebe conhecimento da verdade? Quando você estuda as Escrituras, aprende, e esse tipo de ensinamento te ensina. A Bíblia fala: conhecereis a verdade os libertará. Ou seja, a pessoa já está esclarecida. É diferente de uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, nunca foi ensinado. É totalmente diferente. Verso 29, por favor. De quanto saíram das iniquidades, vós será julgado vencedor aquele que pisar o Filho de Deus e estiver profano o sangue da aliança, porque foi santificado. Se quiser, agrava ao Espírito da graça. Como quer ser? Está vendo? Irmãos, se você tem vivido a vida de pecado, abre mão dessa vida de pecado. Pastor, não estou conseguindo. Consegue. Vai cuidar da sua vida espiritual. Vai cuidar. Tem jeito, irmãos. Só não tem jeito quando você já o quê? Apostata mesmo. Quando você já falou com o Espírito Santo: eu não quero mais o Senhor perto de mim, vai embora. Quando você já falou: acabou. Se você falar de coração, ele vai embora, não volta nunca mais. Acabou. Aí você está bem. Aí você já não é de Deus, aí pronto, já está bagunçado mesmo. Então, mas enquanto ainda você está fraco, gente, a chance, irmãos, se as pessoas entendessem como qualquer um pode mudar se decidir mudar. Mas, cara, confessar tem que ser de coração. Confessar as suas transgressões, você vai deixar. Tem gente que só confessa, só. Há solução para o ser humano. E foi para isso que Jesus veio. Ele sabia que nós somos falhos, pagou o preço pelo pecado. A transgressão significa questão de fraqueza. Mas se você não cuidar da sua vida de transgressão, você parte para a iniquidade, que é a rebelião contra Deus. Eu comecei a falar de Satanás, que se rebeliou contra Deus. Qual foi o fim dele? Lago de fogo. Se você estudar Hebreus 10, 26 e 29, nós vamos ver que tudo que rebeliar contra Deus, esclarecido, blasfemou o sangue de Jesus, vai sofrer a ira de Deus. Quem conhece Jesus só tem um caminho. O caminho. Quem que é o caminho? Cristo. Irmão, nós precisamos ser um moço atravessado na guarda do diabo, você sabia? O diabo tinha que olhar para os cristãos e falar assim: eu estou tentando esse de tudo quanto é jeito, mas eu não pego ele. Eu vou até cansar, não, vou deixar esse cara para um lado, vou deixar essa mulher para um lado, eu tento esse de tudo quanto é jeito, eles não cedem não. Se um moço atravessado cair, você não vai alimentar ele. Mas isso requer o quê? Uma decisão genuína. A partir de hoje eu vou decidir ser assim. Mas por que as pessoas não estão decidindo? Porque precisa de renúncia. Eu tenho que abrir mão de coisas que está agradando a minha carne, eu não quero abrir. Aí não olha para o santo de Israel. Não, né? Quem que é o santo de Israel? Jesus Cristo. Que largou a glória dele lá no alto lá. Não foi um ano não, foi quantos anos? Por causa de quem? Por sua causa. Aí você precisa se colocar. Ele largou 33 anos, porque quando eu falo por amor a nós, eu estou colocando as pessoas, mas eu preciso me colocar. Não, Jesus largou a mão da glória dele 33 anos por minha causa pessoal. Opa! Eu preciso retribuir o Deus Pai, me enchendo do Espírito Santo e resgatando almas das garras do diabo. Irmãos, o pecado, vamos dizer rapidinho aqui, como que o pecado destrói, eu já falei aqui, e a soberba pode trazer dano no seu coração. Números 20, verso 28, verso 8, por favor.
Números 20, versos 8. Toma a vara e ajuda a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás beber a congregação aos animais. Versos 10, tá? Por favor. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebelde, O que falou? Ouvi agora? rebeldes, Moisés estava com quem? Com o povo. Está virado, enraivado. Aí pulando para o osso, fazendo favor, tá? Isso, versículo 11. então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e seus animais. Deus tinha falado que ia fazer o quê? Falar, né? Mas a ira tomou conta do coração dele, que chamou o pessoal de rebelde, e foi o quê? Deu 2 pancadas na rocha, 2 vezes. Ah, pastor, mas aí Moisés errou só uma vez, irmãos. Moisés era juiz legislador, era um grande homem de Deus. Nós não servimos nem para limpar o chulé dele. De tão grande homem de Deus que esse homem foi um libertador. 3 milhões de tantos de pessoas saíram do Egito. Naquela época era pela lei. Hoje nós estamos na graça. Se fosse hoje, como era na lei, Moisés pagou o preço. Né? Nós pagamos o preço pela nossa transgressão. Porque nós enquadraríamos na classe de pecado. E Jesus já pagou. Então Moisés ali, ele não fez aquilo porque ele queria bater na rocha. Ele estava tão estressado, tão enravado, que o pessoal só vivia reclamando, o pessoal era ingrato, que naquele momento ele falhou. O erro involuntário do pecado bateu. Mas naquela época custou caro para ele. Ele deixou de entrar na terra prometida. Aí nós estamos no tempo da dispensação, no tempo da graça, né? E mesmo assim nós somos tão ingratos com Jesus que nós não agradecemos o sacrifício de Jesus por nossa causa. Senhor, eu agradeço o Senhor porque através do seu sacrifício o Senhor perdoou as minhas falhas. Nós não valorizamos, irmãos, e tratamos isso aí como algo assim normal, qualquer coisa, não. É sério. Moisés pagou o preço. Jesus pagou o preço por mim e por você, para que se eu e você pecássemos, nós tenhamos escape. Agora, a transgressão, porque bater na rocha de Moisés, você tem que olhar a história, bater na rocha de Moisés não foi o que ele quis, não. É um momento de estresse, um momento de ira, um momento de raiva, de tanta raiva que o fez dele. Então ele pecou voluntariamente. Agora a questão da transgressão é confessar e deixar. 2 Samuel capítulo 12 vai falar de Davi. Quando o profeta Natan, quando o profeta Natan chegou perto de Davi, repreendeu Davi. Davi tinha feito o que quando o profeta Natan repreendeu ele? Adulterado, obedecendo. Depois planejou a morte de Urias, que é pecado. Você planejar o mal, maquinar o mal para os outros é pecado, não é isso? Depois disso aí, Davi matou Urias. Ele cometeu outras coisas também. Mas por que Davi não foi morto? Fraqueza espiritual, falha de Davi. A graça de Deus veio sobre ele quando? Quando o profeta repreendeu ele, o que ele fez? Ele não foi orgulhoso. E
quantas vezes, irmão, nós erramos e o Espírito Santo fala com a gente e a gente mantém aquele orgulho. É sério. Saul perdeu o reinado dele, perdeu. Depois ele mesmo tirou a vida dele. Se você ler lá em 1 Samuel capítulo 15, você vai ver Saul desobedecendo a Deus várias vezes. Você vai ver Saul tentando matar Davi. Você vai ver Saul oferecendo sacrifício. Você vai ver Saul desobedecendo a Deus e não matar o rei Agag, o rei dos Amalequitas. Mas se você entrar na história de Saul, Saul fazia tudo porque ele queria fazer. Saul era cheio de inveja de Davi, por isso que ele tentava matar Davi. Saul ele era rebelde com Deus. Foi portanto que Deus falou: Saul, eu não agrado de tanto sacrifício, mas da obediência. E o final de Saul foi triste, mas o final de Davi cometendo sérios pecados. Não, porque Davi não foi orgulhoso, se arrependeu. É totalmente diferente, irmãos. Provérbios 16, fazendo favor, verso 5. O que está escrito? A abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará no mesmo de mãos postas. Então, a abominação da sua vida é aquela pessoa que é orgulhosa, coração ativo. Orgulho não faz parte de Deus. Deus é o ser mais poderoso e Deus não é orgulhoso. Deus é poderoso em tudo e Deus não é orgulhoso. Pode falar. A questão do orgulho, né? A gente está dizendo, a gente é igual a diferença de Pedro e Judas, né? Porque Judas falou feio com Jesus, mas se ele não fosse orgulhoso, ele não tinha. Tudo bem, né? Teria que ter essa parte mesmo, né? Mas se não fosse tão orgulhoso. Mas você sabia que o diabo não queria, não era Judas? Queria Pedro. O diabo queria destruir Pedro. Mas Jesus rogou para Pedro por quê? Questão do caráter. Pedro era um homem que falhava, mas tinha um bom caráter. Judas errava, mas ele maquinava o mal. Isso aí pesa na balança. Aí o diabo achou lugar que E eu acredito assim que se naquele momento, né, se ele chega, né, se ele reconhece, se ele não tem esse orgulho todo e reconhece, chega perto de Jesus, né, pede, o orgulho não deixou que ele chegasse até Jesus. Me perdoe esse pequeno, né, de te entregar, eu creio que Jesus tem que perdoar dele. Só que o orgulho dele foi tanto que ele fez o que fez e achou melhor ir tirar a vida dele, né, porque pedir perdão. tudo tem lição para nós nessas histórias. Às vezes a gente concorda com tudo. Eu decido do nosso jeito. Deus quer que a gente tome uma posição e a gente toma outra. Outro cara que foi destruído porque era orgulhoso, que é Golias. Golias batia no peito lá e achava que ele era bambambam, orgulhoso. Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Quem destruiu Golias? Um menino. Um jovenzinho de 15 anos, 17 anos. Cheio do Espírito Santo, foi lá e destruiu Golias. Saúl, irmãos, era orgulhoso. Pedro foi orgulhoso com Jesus uma vez só. Você sabe onde? Quando Jesus falou assim: Pedro, Satanás, Lucas 22 vai falar isso aí, a partir do 32. Pedro, Satanás pediu ao Pai para te cirandar. E o que ele falou com Jesus? Não, Senhor, eu estou pronto a ir com o Senhor até a morte. Quem estava falando com Pedro? Quem estava falando com Pedro?
Jesus era quem? Mestre. E um líder espiritual de Pedro. O líder espiritual de Pedro, o mestre que ensinava Pedro, falou: Pedro, Satanás pediu ao Pai para te se andar, hein? Não, Senhor. Eu estou pronto aí com o Senhor até a morte. Irmãos, quando as pessoas falam, irmão, Deus me deu uma visão assim, ficar atento. Não, pastor. Aí você pode saber. E lá na frente o negócio acontece. Quantas pessoas falam conosco, mas o orgulho não nos deixa nem analisar. Pedro nem analisou, gente. Vai, Jesus, deixa eu ver como é que é isso aqui mesmo. E já logo naquele momento, o orgulho ficou no coração dele. E eu, não, estou expondo Deus até a morte. E o que Jesus falou? Antes do galo cantar 3 vezes, tu me negarás. E foi mesmo. Mas o amor de Cristo depois fez ele foi até Pedro, ele não desprezou Pedro, porque Pedro errou. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia vai falar que Pedro chorou amargamente. O que significa isso? Houve um arrependimento genuíno em Pedro. É o que muitas vezes nós não fazemos, irmão. Nós choramos a vezes por emoção, mas não um choro de arrependimento genuíno. Tem gente que chora por causa do remorso. Não, o remorso não vai mudar nada. Porque você chorou hoje por remorso, eu peguei contra Deus, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso com fulano, fiz aquilo. Passa 3 dias, você está fazendo a mesma coisa. Agora não. Quando é genuíno, não arrependimento genuíno, a situação vem de novo. Mas você decide, não vou fazer isso, porque eu já me arrependi, está na mão de Deus. Meu caminho é outro. E quando você decide fazer isso, as misericórdias, a Bíblia fala que as misericórdias de Deus vêm sobre nós. Então, características de pessoas orgulhosas. Primeira coisa, para mim encerrar, que está boa na hora mesmo, Jesus amado. Dificuldade de assumir o erro. É uma das características de pessoas orgulhosas. Você lidou com uma pessoa, você vê que ela tem dificuldade de assumir erro. Irmãos, pode saber que tem um pouco de orgulho no coração dela. E são muitos. Dificuldade de receber ajuda, de pedir ajuda. Não, eu sei, tá coisa aqui, sei comigo mesmo eu resolvo. E às vezes está sabendo nem por que caminho seguir. Ou às vezes recebe a direção e não pega. Característica de pessoa orgulhosa que eu estou falando, hein? Dono da razão. Só ele é certo. Ele é o certo. Eu estou certo. Todo mundo está à minha volta, está errado. E às vezes quem está falando com aquela pessoa está 100 vezes mais certo do que ela, mas ela não enxerga que aquela pessoa está certa. Só ela está certa. Orgulho no coração. Orgulho. Característica de pessoas orgulhosas. Pessoas que julgam demais, apontam demais. Orgulho. Pessoas que têm negócio de competir demais com os outros, quer ser melhor que todo mundo, muita competição. É misturado com um bocado de inveja, de cima, aqueles orgulhos de cima também. Orgulho no coração. E aqui nós vemos que o orgulho e a vida de pecado traz destruição nas nossas vidas. Não vale a pena. E para mim ser um bom discipulador, eu preciso tratar o meu coração, abrir mão do orgulho. Para mim aprender e ensinar, porque às vezes eu vou pegar alguém orgulhoso, eu vou pegar alguém que tem dificuldade de assumir que é. Eu vou pegar alguém que quer ser dono da razão. Mas se eu não sou tratado naquela área, o que eu vou fazer? Eu vou bater de frente com aquela pessoa. Mas se eu sou tratado, eu posso ensinar aquela pessoa. Irmã, eu era assim também, tá? Mas agora eu quebrei a cara das maravilhas. Vamos orar, vamos mudar, tiver uma oportunidade, faz diferente. Não vale a pena, irmãos. Eu cheguei à conclusão que não vale a pena a gente não buscar uma mudança em Jesus.
vive uma vida espiritual sem cuidado. Não traz nada de bom para nós, só prejuízo. Mas como o tema é pecado e orgulho, se você tem tido a vida de pecado, arrepende genuinamente. E Deus vai te dar graça. Se o seu coração é cheio de orgulho, estuda essas características de orgulho que eu falei, você vai fazer uma análise. Não, realmente o que é orgulho no meu coração? Abre mão. Mas seja sincero com você mesmo, sabe por quê? Porque nós queremos maquiar as coisas. E ninguém maquia com Deus. Se tem alguém que te conhece melhor do que você próprio, é Deus. Amém? Vamos ficar de pé agradecendo o Senhor.